Olhando para o mundo contemporâneo, a fé parece ser vista como algo que deveria ser esquecido lá na idade que muitos chamam de idade das trevas. É uma pena realmente, porque talvez esse fato explique esse mundo cada vez mais triste, cada vez mais depressivo, cada vez mais vazio, portanto cada vez mais sem sentido. Um mundo sem esperança, porque você já sabe, a fé é o fundamento da esperança. Então a grande questão é, como reencontrar o fundamento sólido que dá sentido definitivo ao mundo, que dá sentido definitivo à nossa vida, às nossas ações. Não é segredo, as fórmulas modernas elas falharam, elas estão falhando. As pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. O remédio que a contemporaneidade está oferecendo me parece que é pior do que a doença. É inútil construir bases sobre a areia. Lembra de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, esse é semelhante ao homem prudente, porque alicerçou a sua casa na rocha, ouviu as minhas palavras, colocou em prática, está alicerçado na rocha, porque tempestades virão, tempestades irão contra essa casa, mas se está alicerçada na rocha, ela resiste. Agora, se você ouve a verdade, ou seja, ouve as palavras de Deus e não as coloca em prática, você é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Virão as tempestades, isso não é segredo também. Virão as tempestades. Se sua casa está alicerçada na areia, com certeza grande será a ruína da sua casa, assim como da minha casa, se não estiver alicerçada na rocha. É na rocha que deveremos estar sempre. É na rocha que deveremos, portanto, alicerçar todas as nossas bases. Com isso, nós precisamos nos recolocarmos diante de Deus. É preciso ouvir o que Ele tem a dizer. Só que nós falamos, não, eu me coloco diante de Deus, eu tento ouvir o que Ele está dizendo. Só que, será que nós nos colocamos como deveríamos realmente? Porque muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, a gente ouve o que Ele está dizendo, só que nós não gostamos do que ouvimos. E aí começamos a inventar desculpas para nós mesmos. E aí, talvez você está pensando, mas Deus fala conosco? Vou te dar um exemplo. Lembra daquele desenho, Tom e Jerry? Tom e Jerry, está lá o Jerry numa situação muito difícil, o Tom aqui numa situação privilegiada, e aí aparece de um lado um anjinho, de outro lado o capetinha. O anjinho diz assim, não, ajuda o Jerry aí e tal, e o capetinha diz, não, acaba logo com ele. Por que eu estou dizendo isso? Quantas e quantas vezes na sua vida você se viu em situações onde uma parte de você diz uma coisa e a outra parte diz outra? Se você é casado, por exemplo, talvez você já saiu bravo de casa, grilado com a sua esposa, e aí lá no trabalho você encontra aquela secretária que a roupa termina onde deveria começar, linda, voz aveludada, chega lá e te diz assim, bom dia, tudo bem? Estou vendo que o senhor não está bem, posso ajudar? Enfim, aquela melosidade toda, aquele carinho todo. E aí você amolece e diz, quer saber, eu vou ver até onde vai isso. E aí uma parte diz para você, olha, não entra, porque senão você vai trair a sua esposa e você prometeu ser fiel. Mas aí a outra parte diz, não, vai ser só uma pregadinha, ninguém vai nem ficar sabendo. Enfim, eu poderia passar aqui dando inúmeros exemplos, mas você já entendeu. Uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Quem você acha que está falando? Só que por vezes, quando a gente ouve a voz de Deus, nós não gostamos muito. E aí, em vez de dar ouvidos a Ele, nós damos ouvidos ao inimigo dele, e também nosso. E aí acabamos fazendo besteira.
mas é preciso, mais uma vez eu repito, recolocar-se diante de Deus, ouvir o que Ele tem a dizer e lutar com todas as forças para ser fiel a essa voz, para ser fiel a essa vontade, para viver segundo essa vontade, alicerçando assim nossa casa na rocha da verdade. Eu me lembro mais uma vez aqui de Santo Agostinho, quando ele falava sobre o mundo em si. Ele dizia o seguinte: olha, no mundo existe o mal, isso não é segredo para ninguém. Existe o mal. Prova disso é que necessariamente deve existir também a virtude da coragem, a virtude da fortaleza. O mal está ali, mas nós precisamos lutar contra ele, por mais que isso doa. Ser forte, ser corajoso é exatamente isso. Fazer o que tem que ser feito, mesmo que isso nos custe muito, mesmo que isso corte na nossa própria pele. Nosso Senhor Jesus Cristo também lembrou nesse contexto que estamos falando agora: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Sim, com nosso Senhor Jesus Cristo, com a verdade, nós somos fortes. Agora, sem a verdade, sem Deus, sem nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos fracos. Nossa casa é, nesse caso, alicerçada na areia, sem a fortaleza, sem a verdade, sem Deus. Mas com Deus, nos tornamos mais firmes. As tempestades vão vir, mas nós vamos resistir. Coragem. Eu devo dizer o seguinte: a vida humana, portanto a nossa vida, ela só tem sentido com muito entusiasmo. E aqui eu gostaria de resgatar o significado dessa palavra, desse termo, dessa expressão. Entusiasmo tem sua raiz lá na Grécia, né? Entusiasmo é uma palavra, portanto, de origem grega. Enteos, que numa tradução livre seria em Deus, é Deus dentro de nós. Para os antigos gregos, quando você é uma pessoa entusiasmada, queria dizer o seguinte: é uma pessoa cheia de Deus, possuída por Deus, que age a partir de Deus. Então, sem entusiasmo, não tem como enfrentar esse mundo. Sem Deus, não tem como enfrentar esse mundo. E aqui, só para deixar claro, isso não é um discurso em prol da autoajuda, não. É um discurso em prol da ajuda do alto. Se encha de entusiasmo, se encha de Deus e faça o que tem que ser feito. Coragem.